Oi pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre obesidade, né? Que é um tema, né, bastante discutido, bastante falado, e a gente vai falar um pouquinho sobre tentar, né, explicar um pouquinho sobre a visão, né, da medicina chinesa nesse tema. Vamos tentar só fazer um retrospecto falando da questão do vocês lembram quando a gente trabalhou o self superior e o self inferior? Então, na obesidade ele também vai ser trabalhado porque quando a gente tem um equilíbrio, né, do self superior que liga a gente com o alto e o self inferior vai ligar a gente, né, com a questão da terra. Quando existe um desequilíbrio, né, do self superior e do self inferior, podem haver várias consequências. E uma das consequências, lembra que a gente falou a questão da depressão e tudo mais, mas uma das consequências é a alimentação, que pode ter um equilíbrio, um desequilíbrio, na verdade, mais direcionado para a anorexia ou um desequilíbrio mais para a obesidade, né? E vai depender das causas, enfim. Então, agora eu vou direcionar para a questão da obesidade, tá bem? A pessoa pode estar se alimentando mais do que o normal. Por quê? Porque se eu estou em equilíbrio, né, eu vou me alimentar de uma forma natural e essa alimentação ela vai acontecer equilibrada. Então a pessoa não fica nem muito magra, nem fica obesa. Já quando eu tenho o desequilíbrio, né, com o self, eu não tenho essa conexão mais com o self superior, eu vou começar a me alimentar mais, né? Uma das causas vai ser essa alimentação, vai fazer com que o meu corpo desenvolva uma capa de gordura. E aí essa capa, claro que isso é tudo no subconsciente, tá, gente? Essa capa ela serve como se fosse uma capa, uma carapaça de proteção, onde eu me sinto mais segura, né, das ameaças da vida. Porque o self superior, ele me dá essa segurança. Então, se eu estou desconecta com ele, eu preciso de alguma segurança. E aí, nessa visão, a gordura ela serve como uma proteção, tá? Então, medo e a insegurança, eles vão fazer com que essa pessoa coma mais. E aí, por isso, a gente vai, claro, né, vai analisar cada caso. E aí, a gente pode estar trabalhando elementos de rim, né, pontos de rim, na verdade, pontos de baço pâncreas. A gente vai estar trabalhando o plexo solar, enfim, alguns pontos aí para restabelecer a conexão com o self superior e também dar coragem, né, retirar esse medo e essa insegurança, tá certo? Uma outra questão que pode acontecer é a falta de amor por si próprio, tá? Ou seja, essa falta de amor, né, por si e pelos demais vai vir também pela desconexão com o self superior. E aí, nesse caso, as pessoas também têm uma percepção de que não consegue fazer com que os outros a amem, tá bom? Então, nesse caso, eles se consideram fracos, né? Tem uma autoestima mais baixa. E aí a gente também precisa trabalhar elementos de baço, de pâncreas, para melhorar, né, essa questão da autoestima, mas também a gente vai ter que trabalhar elemento fogo, coração. Existe também a questão de, às vezes, a pessoa está comendo muito, fica obesa e com isso fica deprimida, porque está se sentindo obesa. E aí a gente também vai trabalhar a questão de fogo, de coração, mas também alguns elementos de rim, tá? E aí a gente vai ver estagnação, né? Em algumas situações, estagnação de pulmão, de rim, de coração, que estão fazendo isso, então a gente vai ter que fazer análise melhor desse paciente. Já existe também uma possibilidade de causa da obesidade relacionada à insegurança, no sentido de que lá atrás, né, quando essa pessoa ela era criança, ela sofreu alguma privação no quesito de alimentação, tá? E aí ela come, né? Qual seria o sentido disso? Ela vai comer, 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 porque
ela tem medo de ficar novamente sem, né, o alimento, sem o material, sem o físico. Que não necessariamente seria só ter ficado sem alimentação, tá bom? Pode estar relacionado com ter ficado também sem outras questões físicas, né, materiais. E aí, essa pessoa, ela come hoje, quando ela tem alguma questão de ameaça, porque ela tem medo de que aquilo, né, aquela falta lá do passado retorne. Então, ela vai comer, comer, comer como se fosse uma compensação pela ausência que ela teve lá atrás, tá? Existe também uma outra, e aí a gente vai ter que trabalhar nesse sentido, a gente trabalha muito com mãe, né, o elemento baço, pâncreas, o elemento terra, mas também essa questão aí está relacionada muito com a questão materna, né, e vai ter que ser investigado melhor. E um outro fato, outro caso, né, seria uma outra causa, seria a questão de desequilíbrio do coração, porque o coração ele vai fazer com que a gente tenha uma expansão. O elemento coração, o coração, né, o elemento fogo, né, que é o que representa o coração, o que o fogo faz? Ele expande, ele cresce. Então, a gente tem esse elemento dentro da gente e o coração ele vai fazer o que na gente? Ele vai fazer com que a gente realize as ações, né? Com que a gente vá se expandindo. Só que existem pessoas que elas não conseguem ter essa liberação do elemento fogo, esse desenvolvimento normal do elemento fogo. E aí ele não consegue se expandir, tá? Então a pessoa não consegue realizar. E aí o que ela vai fazer? Ela come porque ela expande então fisicamente. Ou seja, ela não consegue se expandir como pessoa, tá? O elemento coração ele não consegue fazer a expansão, mas a pessoa, por compensação, ela vai comer para ficar maior, tá certo? Para poder se expandir. E aí precisa trabalhar, tonificar pontos, trabalhar fogo de coração, de rim também, tonificar rim, baço, enfim. Existem vários protocolos, vários tipos de tratamento. Então, cada um a gente vai estar analisando individualmente, porque a gente entende que cada ser humano é um ser humano, né? E tem as suas histórias, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí que a gente tenta tirar na medida do possível. E se quiserem ter tratamento e tudo mais, né? Fazer o tratamento, é só depois. Pode chamar no particular e tudo, que aí eu falo para vocês aonde vocês podem estar fazendo o tratamento, estarem fazendo tratamento comigo, tá bom? Um grande beijo, espero que tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado em alguma situação, né? Ou de vocês mesmos, ou de pessoas que vocês conhecem. Vejam se vocês percebem ou identificam essas possíveis causas, né? Que eu fui relatando aqui para vocês, em vocês ou em pessoas conhecidas, tá bom? Um grande beijo e obrigada!